Fala pessoal, tudo bem? Jefferson Abreu aqui do seu canal Emagrecendo com Saúde e hoje tem um vídeo maravilhoso para você que está no seu processo de emagrecimento, está fazendo aí um programa de dieta, né? A família cetogênica, low carb, paleolítica, a galera do jejum intermitente que gosta de uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais funcional. O vídeo hoje está imperdível, muita informação assim rara que eu não encontrei na internet, informações assim mais detalhadas para que você possa compreender e escolher melhor os seus alimentos. Eu estou falando de um alimento maravilhoso que é a farinha de maracujá. Não sei se você conhece, se já ouviu ou se sabia até que existia, mas o maracujá que todo mundo conhece, já consumiu a fruta, tomou o suco, eu vou falar das funcionalidades que são feitas da farinha dele, os benefícios são maravilhosos, você vai acompanhar comigo, hein? Tem um bônus final para você que está emagrecendo e eu vou falar no finalzinho do vídeo, não perde porque está imperdível. Vamos lá. Bom, começar falando, como nos meus vídeos eu gosto de falar, da informação nutricional, tabela nutricional, por quê? Muitas pessoas vão acabar utilizando essa farinha, como as outras que eu falo, farinha de castanha de caju, farinha de banana verde, entre outras farinhas que eu uso no meu dia a dia. Eu gosto de falar a tabela nutricional dessa farinha, para você saber quanto que você está ingerindo ali de carboidrato, principalmente a família cetogênica que trabalha com uma contagem mais ajustadinha de carboidrato para não estourar e assim sair em cetose. Falando nisso, queria agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva, aciona o sininho para que você receba todas as novidades e mandar um abraço forte para toda a família cetogênica lá do grupo do Facebook, que é Dieta Cetogênica. O pessoal tem acompanhado, tem ajudado, tem dado uma força. E para você aí, dono de casa, para você, meu amigo, para você aí que trabalha em outra área, mas que está querendo uma saúde melhor, esse canal é para você com muita receita, dica e informação sobre tudo aquilo que você precisa. Vamos nessa? Bom, começando com a tabela da informação nutricional que eu gosto de começar falando, uma colher de sopa de farinha de maracujá tem aproximadamente 10 gramas. Dessas 10 gramas da farinha, 1 grama é proteína e 6 gramas são fibras e 3 gramas são carboidrato. Então, quando você lê lá no rótulo da farinha, você fala, pô, então quer dizer que uma colher de sopa tem 3 gramas de carboidrato. Não, na concepção geral das coisas, essa é uma farinha zero carboidrato. Mas como é zero? Você tem 3. Porque quando você vai consumir um alimento que tem carboidrato, e você quer saber, na verdade, quais são os carboidratos líquidos dele, 3 carboidratos, nessa contagem que eu falei, são os carboidratos totais. É o que tem ali. Porém, quando você ingerir essa farinha, você tem que descontar o que tem de fibra, porque as fibras não vai ser contabilizada. Então, assim, fica um índice muito, muito baixo, que tem 6 gramas só de fibra. Uma é de carboidrato, sobrou 3. Se você pegar aí, vai dar um valor bem baixo, né? A gente fala que é low carb ou zero carb, porque a quantidade de fibra é muito grande. Tem a fibra, porém no processo de absorção do organismo, esse valor aí fica praticamente insignificante por conta da quantidade de fibra que tem nessa farinha, tá? Muita fibra, e isso daí acaba, eu vou falar para vocês por que acaba influenciando até nesses 3 carboidratos que tem, acaba influenciando, eu vou explicar para vocês como isso acontece. Ela dificulta, vou falar agora, ó, ela dificulta a absorção dos carboidratos que tem na própria farinha, por ela conter nessa farinha pectina. Eu vou falar um pouquinho mais adiante o que é a pectina, tá? E como que ela trabalha. Então você vai entender, você vai fechar o raciocínio, por que esses 3 carboidratos acabam sendo praticamente quase desconsiderados. Porque a quantidade de fibra que tem, de pectina que tem, vai deixar essa conta aí quase em zero, tá bom? Ela é feita da parte branca da casca. Então quando você corta o maracujá, tira a polpa ali com uma colher, você vai olhar que tem uma parte branca. Essa parte branca que tem ali, ela que é tirada e feita a farinha do maracujá. Bom, ela não contém glúten, é livre de glúten, tá bom? E ela é riquíssima em vitaminas, como vitamina B3, ela é riquíssima em fósforo, em ferro, em cálcio, e é rica em fibras solúveis, que é a pectina que eu falei para vocês aí, tá bom?
Bom, vou falar da pectina agora, que eu tinha falado anteriormente, para vocês fechar o raciocínio sobre a pectina. O que é a pectina? A pectina é uma fibra solúvel encontrada em frutas e verduras. Por exemplo, uma fruta que tem maçã. A maçã tem pectina. Um outro produto que tem a beterraba também tem pectina. E a casca do maracujá também tem pectina, não é? Então, o que acontece? Essa pectina geralmente são extraídas e são utilizadas em geleias de fruta, porque eu vou explicar o procedimento que é utilizado, o que elas causam, e também são utilizadas em iogurte. Então eu vou explicar para vocês como que ela funciona. Ela é utilizada pelos fabricantes de compota, de iogurte, essa galera que faz, usa a pectina porque ela vira uma espécie de um gel. Ela vira um gel, essa pectina. E aí acaba usando isso daí para melhorar a consistência dos iogurtes e das geleias que são feitas de fruta, tá bom? Então vocês vão entender como que isso funciona no nosso organismo, tá? Na produção de geleia e de iogurte, é assim que ela é utilizada, melhorando a consistência, para não ficar tão aguado. Coloca ali a pectina e dá uma incorporada ali, melhora a cremosidade e a consistência desses produtos também. Bom, ela tem 10 vezes mais fibra do que o suco que tem na polpa. O suco que tem na polpa tem fibra, mas o que tem na farinha é 10 vezes mais o que tem lá na polpa. Ela ajuda na prevenção de diabetes. Por quê? 2 fatores principais. Um deles é que a farinha de maracujá, ela não dá pico de glicemia, obviamente, né, pelo seu carboidrato ser quase que insignificante. E, além disso, é agora o que eu ia falar lá da pectina. Quando você consome a farinha de maracujá e ela vai para o seu organismo, essa pectina, essa geleia que é formada, ela gruda nos carboidratos que foram ingeridos junto com ela. Então ela gruda, ela envolve esses carboidratos. Vou tentar fazer uma analogia aqui para você poder entender como é que funciona aí a parte de absorção no nosso metabolismo. Então esse gel da pectina, ela envolve o carboidrato que você comeu, dificultando a absorção dele. Olha que legal. Então imagina, numa colher de sopa que tem 10 gramas, a quantidade de pectina que tem nessa colher de sopa é tão grande que os três carboidratos que tem, além de eles serem descontados dos 6 de fibra que tem do carboidrato, o que tem de pectina vai envolver esses 3 carboidratos, dificultando o corpo de absorver esses 3 carboidratos. Então, o corpo não consegue quebrar esses carboidratos e absorver ele, porque a quantidade de pectina envolve ele ali e vai levando ele embora para o intestino, para depois aí ser excretado. Então, acaba sendo aí uma função secreta e bônus para quem está emagrecendo, né? Porque ele acaba inibindo a absorção dos carboidratos. E para quem tem diabetes, isso é importante, porque não sei se você sabe, o diabetes é um problema causado quando a glicemia sobe muito alto. Você come um carboidrato simples ou um açúcar, uma bebida adocicada, a glicemia sobe muito alta. E o pâncreas tem que secretar insulina para que essa insulina vá lá em cima e comece a baixar e regular a taxa de glicemia. Uma vez que não tem essa taxa elevada de glicose, melhora tudo. Então por isso que ela contribui e ajuda também no tratamento da diabetes, tá bom? Tem uma coisa aqui fantástica, que ela promove a saciedade. Olha que bacana. Então você que está fazendo dieta, você que está aí no seu programa de emagrecimento, essa parte é fantástica. Por quê? Essa farinha, quando ela entra em contato com o estômago, começa a ser absorvida, ela começa a ser molhada lá pela saliva, né? E fazendo ali o bolo alimentar no estômago para poder ser digerida, ou se você tomou alguma coisa junto, água, alguma coisa que seja. O que acontece? Quando ela chega no estômago, essa pectina, essas fibras, tudo isso começa a expandir de tamanho. Então, assim, você comeu ali uma refeição que tem preparado ali, vou dar um exemplo, uma panqueca preparada junto com farinha de maracujá. Quando chega no estômago, ela causa uma saciedade. Às vezes você vai olhar, eu não consigo nem terminar de comer, estou saciado. Ou se você comer ela inteira, você vai saciar por várias horas, né? Por muito mais tempo do que se você comesse um carboidrato simples. Por quê? Essa fibra e essa pectina, ela expande no estômago.
Então ela expande várias vezes mais o seu próprio tamanho. É como se você colocasse ali no estômago e aquilo ali começasse a fermentar de tamanho assim, né? Não é fermento, não tem fermentação porque não é fermento, mas ela começa ali a crescer e expandir o tamanho, e por conta disso a sensação que você tem é que você comeu, por exemplo, aí 2 panquecas, quando na verdade você comeu uma, mas a sensação de saciedade é muito grande. E para quem está fazendo dieta, para quem está emagrecendo, sabe como é importante você se alimentar com produtos que geram saciedade, que vai ajudar você a controlar um grande vilão que é a compulsão alimentar. Então esse é um bônus maravilhoso para quem está no programa de emagrecimento, tá bom? Ela melhora também na digestão, porque como ela não é completamente digerida no estômago, essas fibras elas vão transitar e vão lá para o intestino. E como elas vão ser fermentadas lá no intestino, elas acabam empurrando e levando junto com ela o restante dos outros alimentos que foram processados no estômago, melhorando o trato intestinal. As pessoas que têm constipação, que não conseguem ir no banheiro regularmente, né, tem aí o intestino preguiçoso, síndrome do intestino preguiçoso, lento, essa farinha com certeza vai ajudar, porque o trânsito dessas fibras em todo o intestino vai ajudar a empurrar essa comida embora lá para o intestino para depois ser excretada, tá bom? Outro bônus, essas fibras, como eu falei, quando elas chegam lá no intestino elas começam a fermentar. Essa fermentação que acontece dentro do intestino, para essa fibra ser de fato digerida, quando ela fermenta lá, as bactérias boas da nossa flora intestinal que estão lá, como é bastante fibra que chegou, tem que aumentar a quantidade de bactérias para então ir lá e consumir essas fibras que estão fermentando ali. Então, na verdade, essas fibras são um alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Então, como o ambiente é bom e essas bactérias estão recebendo um alimento bom, que essas fibras que vão fermentar, vai aumentar a quantidade de bactérias benéficas, que são a chamada flora intestinal. Então, esse processo todo vai melhorar grandemente a saúde do seu intestino e a flora intestinal. A flora intestinal é um órgão extremamente importante no nosso corpo. Ele é considerado como o segundo cérebro de todo o nosso corpo, de tão importante que ele é. Melhora e controla a imunidade, melhora um monte de situações de hormônio, é fantástico. E você com certeza vai se beneficiar e muito de ter uma flora intestinal mais saudável e mais rica, né, em quantidade de bactéria. Bom, essas fibras também reduzem o colesterol e o triglicerídeo. Por quê? Porque essas fibras grudam nessas gorduras, que são o colesterol e o triglicerídeo, o colesterol ruim, né? E o triglicerídeo. Então essas fibras grudam nela e por grudar nela, envolver essa gordura, leva ela para o intestino e acaba excretando parte dessa gordura que está alta aí, que você ingeriu, que seriam as gorduras ruins, acaba sendo excretada fora do nosso corpo com a ajuda dessas fibras, da pectina, que vai grudar tudo e levar isso daí embora. Então é um bônus muito bom, porque vai ajudar a reduzir se você está com problema de triglicerídeo e colesterol ruim alto, tá bom? Porque tem o colesterol bom também. Esse daí é importante que esteja numa taxa legal. Também ajuda na prevenção da síndrome metabólica. Bom, pessoal, a síndrome metabólica, ela é composta de um conjunto de enfermidades, que são elas: obesidade central, a hipertrigliceridemia, que seria triglicerídeos altos, e hipercolesterolemia, que são colesterol ruim alto, né? E hipertensão arterial. Então essas 4 enfermidades juntam no indivíduo, então dá-se o nome de síndrome metabólica. Foram feitos alguns testes, algumas pesquisas, e foi comprovado que ela ajudou em alguma quantidade, ela ajudou em um percentual, né, a diminuição dessas enfermidades aqui. Isso daí se faz por conta de melhorar pico de glicemia, ajudar também no emagrecimento. Ela, como eu falei, vai grudar nas gorduras do triglicerídeo e do colesterol ruim, então vai ajudar a diminuir, né? E com isso daí melhora todo um quadro geral. Então ela acaba contribuindo para quem sofre da síndrome metabólica. Então, ó, para quem ficou até aqui, tem uma grande dica importante para você que está emagrecendo. Ela está inteiramente ligada
no auxílio da redução da circunferência abdominal. Isso aí também foi feito pesquisas com essa farinha, indivíduos que tinham aí, que eram obesos, estavam muito acima do peso, fizeram consumo com a farinha de maracujá e ela foi eficaz na ajuda da diminuição da circunferência abdominal, que é aquela gordura, né, do abdômen aqui, aquela cinta, aquele pneuzinho que todo mundo quer se livrar dele, ela contribui também para isso. E para fechar de vez, essa farinha maravilhosa, ela melhora o HDL, que é o colesterol bom, vai melhorar. Então, de um modo geral, é uma farinha que só tende a trazer benefícios para a sua saúde. Ela tem um aroma do maracujá, o sabor também dela é leve, mas tem. Eu aconselho você que vai começar a inserir essa farinha na sua alimentação, o quê? Se você for em algum empório, né, ou em algum cerealista que venda ela a granel, compra 100 gramas dela, ela é maravilhosa. Compra 100 gramas dela e começa a utilizar para ver como é que você se adapta nas suas receitas, né, na panqueca. Tem alguns vídeos que eu tenho aqui no canal de panquecas cetogênicas que eu faço, panquecas saudáveis, e você pode estar utilizando essa farinha também para melhorar o seu quadro de saúde, tá bom? Gostou das dicas? Valeu! Se você conhece alguém que tem algum desses problemas de enfermidade, né, colesterol, diabetes, ou está no programa de emagrecimento, compartilha com essa pessoa para ela poder receber essa informação.